E Patrícia, eu não sou a pessoa mais tecnológica, mas eu me esforço. somos dois. Tudo bem, Val? Precisamos de uma equipe na retaguarda, né, Patrícia? Eu confesso que apesar de trabalhar com imagem e audiovisual, eu para essas coisas tecnológicas eu passo uma vergonha, mas vamos lá. Eu tô... Somos dois. Somos dois. Eu conto também com o pessoal que me ajuda, assim, e aí eu fluo deliciosamente, não tenho que preocupar. Eles disseram onde clica, como fazer, desenhar o passo a passo. Acho que vai dar. Deu. Deu, deu sim. Tudo bem? Nossa, que alegria falar com você, muito bom. Que bom também estar com você. Laranjinha, sempre tuas cores assim são, nossa, sensacional. Esse laranja mostra assim, vamos estrear, vamos realmente ousar. Como você disse, não sou tecnológica, mas olha, vou arriscar. E o laranja é bem esse risco, quero correr, quero... Eu achei que ia cair bem, sabe? Eu pensei, eu falei assim, qual cor usar para essa live para falar com um cara que sabe tudo de cor? E você sabe que eu admiro você, aliás, eu te vejo assim, com umas apresentações, umas matérias, o teu colorido é único, assim, o contraste, a escolha, nossa, sensacional, mas eu olho assim e digo, a Patrícia Falcossi realmente, ela curte cores, ela aposta nas cores, ela prioriza cores, é isso mesmo, é muito bacana isso. É bom, né, Val? Você sabe que essa história minha com as cores, ela vem assim, é isso, a gente se interessa, né? Vai indo atrás. E de fato eu acho que a gente tem uma sintonia, cada um com uma cor. Deixa eu ver, ia pedir para ver a sua. É o quê? Um azul? É um azul, é um marinho, meio índigo. Tô sabendo, tenho consciência. Aliás, é uma das cores que você coloca para mostrar tenho conteúdo para transmitir. É uma cor boa para uma comunicação mais, eu diria, com embasamento, com domínio, com conhecimento. Inclusive, foi assim, é uma das cores mais eleitas para o uniforme escolar, né? Azul marinho. E é exatamente essa busca do saber, do conhecimento, do domínio assim sobre o assunto. E depois tem o índigo também, que é a consciência, a compreensão plena do processo. Então, é mais ou menos assim, eu estou sabendo e você está se atrevendo. O meu É, azul do estou sabendo e o seu do atrevimento. é uma boa mistura. Você sabe que assim eu gosto, me interesso, e aí depois, nesse caminho, nessa caminhada das cores, descobri você que tem um trabalho fantástico, né? Acho que dando muito embasamento para a cromoterapia, apesar da gente saber que é uma técnica milenar, usada, né, há tanto tempo. E inclusive agora eu sempre reforço, né? É inclusive utilizada pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Saúde, desde 2018 aceita, né, nas unidades básicas, nos centros de referência. Então, eu acho isso fantástico, porque é mais uma forma de mostrar que, né, tem o que está por trás das cores, que elas podem ser usadas para cura, né, para tratamentos integrativos, como também uma possibilidade, né? Então, aí eu queria te ouvir. Tem uma lista, tá? Você sabe que jornalista, eu vou te... Nossa, acho que quem precisaria do laranja sou eu, vou ter coragem, precisa de coragem para dar conta dessa lista. Jornalista é tudo danado. A gente fala assim, não, é só uma perguntinha, é só um minutinho, é só uma coisinha rápida. E aí, ó, Olha, você sai da redação e não deixou lá a sua conduta jornalística sensacional, é boa. São qualidades, né? Vamos dar um direcionamento, são qualidades que a gente não pode deixar para trás. Mas é isso mesmo, sabe, Patrícia? Primeiro, a minha atuação na cronoterapia é para desmistificar. Porque às vezes tem um misticismo todo, de que a cor exige uma indicação exata, plena, como se fosse algo fora das coisas que nós vemos e lidamos com elas. Como cromoterapeuta, já há aproximadamente 30 anos, eu venho sempre desmistificando. Olha, pega uma lâmpada colorida, aquela do Natal, árvore de Natal, pega uma lâmpada RGB e projete cores. É a cor que nós estamos acostumados, as cores do arco-íris, elas vão te promover um benefício.
E como você diz, a sociedade realmente se abriu com essa portaria do SUS, permite que as terapias integrativas, dentre elas são 23, que a OMS catalogou como terapias de expressões populares, né? Que não há comprovação científica por trabalhos acadêmicos, mas que a população utiliza. Dentre essas 23, uma delas são as cores, para a saúde, para o bem-estar, tudo. E a gente faz ações em hospitais, agora até antes da pandemia, logo que passarmos, a gente tem essa atuação dentro do hospital. E, Patrícia, realmente as pessoas elas reagem bem, porque eu estou acostumado com cor, eu gosto de cores. Você está dizendo que você vai me dar um banho de luz colorida e vai me fazer bem? Ótimo, ok. É interessante, pelo menos bonito, agradável. E aí nós, como cromoterapeutas, lidando com pessoas leigas, dizemos, além de agradável e bonita, te fará bem, te trará paz, tranquilidade. A pessoa fechou. Então a gente sai um pouco do misticismo, porque você acende uma lâmpada e projeta uma cor. E não estou com a minha lanterna aqui. Falha do cromoterapeuta. Ó, Mas ó. também. Ah, você foi. Nossa, olha, superou o mestre, superou o mestre. Não, é só a gente tá na sintonia, entendeu? Se precisar, você me fala qual é a cor e eu. Legal, olha, tá super prático, é isso mesmo. Você vê, a tua lanterna, ela tem uma ponta de cristal, o cristal é um potencializador da cor. Então, ela é produzida, né, é chamado de bastão cromoterápico, porque antes existia o bastão Atlante, que era um bastão com símbolo que a radiestesia utilizava, para isso exigia um cristal bruto, que não fosse lapidado. Já o bastão cromoterápico, ele não exige todo o material que tem uma vibração, porque a vibração é a partir da lente colorida que você põe, vai gerar uma onda. E essa onda, quando atinge o cristal, ele é um potencializador. Então, o fato de ser potencializador, ele faz com que aquela cor emanada tenha uma intensidade e vai agir em pontos, em campos energéticos. Então, é o bastão cromoterápico, né? Que seria uma forma de você produzir a cor bem focada, direcionada. Agora, tem também a que nós chamamos de lanterna para banho, que é apenas uma luz aberta, não potencializada com cristal, mas uma luz aberta que banha a região, produzindo o efeito da cor. Ah, nossa, gente, olha. Eu vim é, para o- não passar vergonha, entendeu? Eu falei, não, você veio para causar vergonha no cromoterapeuta. Gente, ó, os seus seguidores vão falar: peraí, Patrícia, que é o cromoterapeuta da história? Ele pode saber, mas ele não tem nada de cor. Agora, já que é assim, para não ficar tão para trás, pelo menos o livro eu trouxe. Ah, alguma coisa, pelo menos, né? tem que trazer. Mas aí, Val, eu vou aproveitar então que eu tô com um cromoterapeuta, fala assim, a lanterna eu não trouxe, mas o conhecimento está aí. E aí várias pessoas perguntaram, eu anotei aqui algumas questões sobre as cores. Eu acho que as pessoas têm muito isso, né? Ah, eu gosto muito de uma cor. O que isso significa? Então, antes da gente falar das cores na personalidade, eu queria te ouvir a respeito de algumas cores, só para a gente ir pontuando. Então, assim, fazendo essa caminhada, o vermelho, o laranja, o amarelo. Então, se você topar, vamos falar um pouquinho do vermelho, então. Então, primeiro assim, Patrícia, eu colocaria que as cores têm uma linguagem própria e nos falam através das sensações. Então, nós decodificamos a linguagem das cores por meio de sensação. Quando eu sou impactado com uma cor, seja visual no que a pessoa veste, seja de minha predileção, que eu me encontro nela, seja uma luz projetada em mim. Neste momento, Patrícia, eu posso dizer assim que a linguagem da cor é interpretada porque eu vou ter uma sensação. E essa sensação é exatamente o que nós vamos tratar agora, o que representa cada cor, qual a propriedade dela através dessa sensação. Tá? Então, começamos com o vermelho, é isso? Pode ser? Eu vi aqui que o Vamos? papel escreveu vermelho, é a minha favorita. Então, Ah, perfeito. Eu vou fazer assim, eu vou deixar para você ler, porque para eu ler, né? Então, para eu não ficar nessa, eu deixo a leitura para você. Você está aí, isso eu consigo perceber. Aliás, eu reconheci o seu laranja, a cor eu enxergo, o restante não entendo. Precisaria do meu companheiro aqui. Então, olha só, vermelho. Gostar da cor, já que vamos dar essa conotação inicial, gostar da cor significa eu me identificar com ela. Eu me identifico porque eu tenho algo a ver com o que ela me representa. Aí o vermelho me representa o quê?
ação, dinamismo, uma pessoa centrada no presente, mobilizada em situações em volta. Então, quem gosta do vermelho é uma pessoa que gosta de viver no agora, pé no chão, nada de abstração. É a primeira cor do arco-íris e é a mais ligada à vida, ambiente, vontade, intensidade. Então, quem gosta de vermelho, chega chegando, faz fazendo. Não tem preguiça. Não tem preguiça, não tem abstração, arregaça as mangas, pé no chão, pé no peito, bora lá. Aquela pessoa bem voltada à ação presente e ao imediatismo, ao concreto, à atividade propriamente dita. E quando a pessoa está assim meio sem energia, um pouco cansada, né, tem assim um dia cheio pela frente, o vermelho ajuda nesse sentido a dar um ânimo? Exatamente. Aí você vai para o guarda-roupa de manhã e você diz o que eu preciso para hoje. Energia, disposição, vitalidade, essa qualidade de fazer acontecer, atuar, me fazer presente. Que cor eu vou usar? Vermelho. A gente pode usar um bom senso, porque às vezes eu estou um pouco down e tenho isso na minha agenda. Só como é que eu vou cumprir uma agenda com todo esse dinamismo que os meus compromissos exigem, num dia que eu estou um pouco down? Então eu vou para o guarda-roupa nesse dia um pouco down e digo assim, um cinza, um tom discreto, uma cor mais neutra. Aí eu digo, peraí, gente, com uma agenda cheia, eu precisando fazer acontecer. Uma matéria hoje tão intensa, dinâmica, né? No teu caso, você fala assim, e eu não sei, parece que eu não tô, já sei como ficar pronto para ela. Pego aquela peça vermelha, porque o up que eu preciso, aí eu vou usar o bom senso. Se eu seguir a minha tendência para o dia, o meu estado um pouco down não é correspondente. Aí eu pego o bom senso e digo, eu preciso hoje de um vermelho. Aí sim, porque o vermelho vai me favorecer nessa atividade, nessa pegada mais intensa das atividades. Tá, aí você já deu o spoiler do laranja quando eu cheguei, que é um pouco da criatividade, ousadia, né? Cheguei. O que que dá para falar Cheguei mais sobre o chegando. laranja? Olha, quer ver? Quando a pessoa gosta do laranja, a gente está fazendo uma tendência, uma sequência muito bacana. Gostar, no que ela pode me ajudar e como eu posso me beneficiar com ela. Então, cada cor está dando essa sequência muito interessante. Então, eu gosto do laranja. Eu sou uma pessoa aventureira que gosto de cortar, atravessar obstáculos, cruzar a cidade, enfrentar o trânsito, achar caminhos. Se desligar o GPS, eu me viro, eu me encontro, do perdido eu me acho. Então, a pessoa que gosta de laranja, gosta de aventura, de viver perigosamente, de ousar, de ter um certo risco, não temer correr certos riscos. Como você falou no início, vestindo o seu laranja, né? Não sei, não domino muito a tecnologia, mas bora lá, vamos ver no que vai dar. Eu vou, faço, acesso, aliás, começo de trás para frente, de ponta cabeça, viro depois a imagem, acho o botão, me encontro. Então, é essa natureza aventureira, ousada, destemida, que eu tenho me faz gostar do laranja, tá? Quando eu vou no guarda-roupa, eu digo agora, eu preciso hoje realmente me superar, é, atravessar obstáculos, ousar, questionar, contestar. Nossa, hoje eu preciso fazer umas contestações aí que, né, dá-me coragem. Já sei que cor eu vou precisar hoje. Laranja. Então, eu tenho nessa cor esse estímulo para certas ações que eu não teria no meu cotidiano ou de uma maneira mais prática, mas o laranja dá aquela aguçada. Sim ou não, tudo ou nada, vamos nessa. E às vezes você fala assim, gente, eu tenho que hoje ter toda a paciência, porque hoje não é dia de decidir nada, eu tenho que ter o máximo de tolerância, não posso correr risco nenhum. Aí eu vou no guarda-roupa de manhã e pego um laranja desse que Patrícia veste hoje. Não, parou, vou usar o bom senso. Se eu for com essa cor, eu vou ser muito intenso no sentido de que eu vou contestar, e eu sei que a realidade exige que eu não conteste, que eu não defina, que eu postergue. Então, se eu preciso postergar, eu não posso vestir laranja. Mas se eu tenho que decidir agora ou nunca, é tudo ou nada, aí o aliado é o laranja.
Eu vou quebrar um pouquinho essa ordem para também responder o que estão perguntando aqui, porque eu ia fazer essa subida. Claro. Mas a Carla, minha colega, inclusive, é, ela falou assim que ela gosta muito de azul e verde, que ela consegue olhar muito só para o azul e para o verde e fica muito centrada, pelo que eu entendi, nessas duas cores. O que que isso representa? Olha, uma característica de personalidade, eu digo assim, diga-me que cor você gosta, eu saberei como és, né? Então, a Carla, por exemplo, gosta do azul. Amiga, companheira, você apresentou a Carla, inclusive minha amiga. Uma pessoa que gosta de azul, ela é mais voltada ao grupo, ao meio, às pessoas, a essa questão mais de familiaridade, de amizade, de companheirismo. É uma pessoa que gosta de compartilhar os assuntos, compartilhar a experiência. Ela acredita, né, nas pessoas, acredita nos outros. Gente, ainda tem isso? Tem. Quem gosta de azul acredita na bondade humana, na amizade, na parceria. Às vezes você precisa até pegar um pouco no pé. Carla, pelo amor de Deus, não é bem assim, Carla, se situa, não acredita tanto no ser humano, às vezes ele nos deixa na mão. Não, mas olha, eu conheço, eu confio nessa natureza azul, né? Meio amigona, mãezona, super companheira. Tá? E você falou que ela gosta do verde também, né, Patrícia? Isso, ela escreveu aqui que é azul e verde. Azul e verde, então, o verde já é aquele momento em que ela é assim mais, vamos dizer, ponderada, não é nada incisiva, nem é nada decidida. Ela espera o momento oportuno, ela aguarda as coisas maturarem bastante, ela espera todo mundo fazer, para ver o melhor momento, será agora, às vezes perde o momento, perde a crista da onda, não se posiciona, porque o verde é a relativização das coisas para uma decisão mais coerente, consciente. Então, esse equilíbrio da cor verde faz com que as pessoas que gostem dele fiquem em cima do muro. É a cor do bom julgamento. Então, ela vê os dois lados. Eu gosto do azul, eu confio na amizade, olho nas pessoas e compreendo ela. Também gosto do verde. Eu espero o primeiro momento dela, para depois eu ver o meu como encaixa, as minhas coisas como entra, né, nesse contexto. Então, gostar do verde junto com o azul tem essa questão. É difícil eu autenticar o meu ponto de vista, eu passar a minha posição, porque eu fico muito olhando a do grupo, a dos outros em torno. Uhum. E aí, eu tô anotando aqui. Aí, gostar muito, usar branco todos os dias, né? Também uma pessoa que possa trabalhar de repente na área da saúde ou que precisa usar branco todo dia. O branco, o que que dá pra gente falar dessa personalidade? O branco, a gente fala que é uma pessoa que tem uma característica de vacuidade, só entendendo esse contexto. Ele espera chegar a acontecer para ver o que é melhor fazer. Não é nada premeditado, não tem pré-julgamento. Então, ele vai mais alvo, mais aberto, mais disposto a vamos ver o que vai dar, o que está acontecendo. Então, convoca uma pessoa de branco para uma atuação. Ela diz, bom, vamos ver o que espero que pretendem de mim naquela hora, o que esperam que eu faça ali, eu vou ver se dá ou não. Ela vai com essa natureza branca, com esse vazio. Uma pessoa vermelho já iria definida. Se me cobrar, vai ouvir. Se me pedir, eu vou recusar. É Se pé não na falar nada, porta. eu vou. Ela já vai com tudo, vai assim com, né, o pé no peito. E aí, se convida alguém de laranja, ó, se me aborrecer, eu já peço a demissão, eu já caio fora, eu já, né, viro a mesa de vez. Agora, aí a pessoa branca, ela vai assim, não, vamos esperar, peraí, gente, vamos ver se é isso mesmo, às vezes é uma coisa bacana, vamos chegar lá, ver o que rola, a gente daí aí decide o que a gente faz. Então, essa vacuidade, essa leveza, essa sutileza. Ah, convocaram alguém de azul, que gosta de azul? Ah, gente, eles devem estar querendo alguma coisa da gente. Vamos lá, todo solícito, todo companheiro, ver o que tá precisando, ver o que a gente pode fazer. Né? Aí convida alguém de verde, e agora, hein? Se eu for, pode ser uma roubada, se eu não for, devo ficar por fora. Vou, não vou, faço o quê? Já passou a reunião. Então, cada cor tem uma característica de comportamento. E o branco tem essa questão, né, da pureza,
essa coisa mais alva, sem um conteúdo forte, evidente, as coisas com essa suavidade alva, dessa cor usada, até na saúde. Né? Você chega num ambiente de saúde, está com a dor, está com um processo delicado, enquanto uma pessoa de branco é uma presença suave para o momento de dor, para o momento de sofrimento. Então, gera um bom contraste. Quando a pessoa veste de branco, ela sugere paz, leveza, suavidade. E no momento de dor, doença, é um detalhe muito, algo muito importante. Pensou? Você vai no médico, ele todo de preto. Como você está? Não, eu não vim aqui para fazer um procedimento terminal. Estou bem, me tira daqui, né? Aí você, eu não quero fazer o meu eutanásia, não, me tira daqui, pelo amor de Deus. Então o médico não vem de preto, assim, você vai ficar bem, né? Não vem, ele vem de branco. Tá tudo certo, vou te dar medicação, esse tratamento tem bom resultado. Ai, ainda bem, doutor, que bacana, né? Esse contato com a cor que sugere essa leveza, e mesmo a gente brincando, descontraído, tem esse impacto. Você vê a saúde de branco, as pessoas todas de branco na saúde, nos dá essa sensação mais suave, não uma coisa sangue vermelho, de peso da doença, né, de cinza, chumbo, que é uma coisa pesada. Não, é uma figura suave. Uhum. E aí, no caso também, a Kelly falou que ela gosta muito de pink, de cores acesas, né? Essas cores assim vibrantes, um rosa-choque. O que que dá para falar sobre essa personalidade também? Olha, mas assim, de chegar, o vermelho é de chegar a fazer, um pink rosa choque é de chegar marcando, né? Marcando o território, já definindo a presença. É algo assim, gente, se é para estar ali, não fica dispersa, não pega o WhatsApp, gente, não abre o Insta, faz o seguinte, bota o celular na bolsa e se liga, ó, tô ligado, tô aqui, e aí, percebeu? Eu cheguei. Então, assim, essas cores mais vibrantes mostram uma personalidade de pessoas mais marcantes, mais presentes, mais intensa, né? Um pink, por exemplo, mais cheguei, sou percebida, não quero passar desapercebida na situação. Rosa choque, algo mais estresse, assim, né? Para mostrar que estou chegando, né? No teu caso, você está chegando para fazer. No meu caso, o índigo, estou chegando para ensinar. E um pink, estou chegando para chegar. Muito bom. E você sabe que assim, a gente falou do vermelho na personalidade, do laranja, e eu queria te ouvir também sobre o amarelo. Eu sempre ouvi essa coisa do amarelo, depois do dourado, né, da riqueza, mas que o amarelo é uma cor muito boa para os estudos, né? Você no seu livro você comenta isso, você escreve, né? Muita gente nem imagina, mas que é uma cor da alegria, né, da jovialidade. Qual que é a impressão que o amarelo passa, assim, né, quando a gente está num ambiente? Uhum. Primeiro, de uma mente ativa, uma pessoa criativa, cheia de ideias, com projetos, como você falou, para o estudo, né? Usando o amarelo ativamente, nos dá uma capacidade mental mais aguçada, um processamento de informações, né, melhor, então ajuda no estudo, para você memorizar, ajuda nas ideias, para você se reinventar. É uma cor jovial, é uma cor assim alegre, é uma cor vibrante também, que não é desapercebida. É aquela questão da inteligência, da criatividade, da alegria, da jovialidade. E as pessoas que gostam do amarelo são comunicativas, não são de aprofundar nas coisas, são apenas aquelas né, de tópicos. Olha, você sabe o que está acontecendo, mas por que está acontecendo? Qual é o contexto desse acontecimento? Ah, gente, passamos para o próximo assunto, né? Aquela coisa da manchete, da estar informado, do geral, e não necessariamente do mergulho profundo na realidade dos fatos. Então, tudo é interessante às vezes mergulhar no profundo conhecimento e às vezes apenas surfar na informação e estar assim se comunicando. Então, é uma cor que não tem aquele compromisso com que a gente brinca no senso comum, né, Patrícia? Amarelou, quer dizer,
A gente combinou, a gente tratou, estava tudo certo, e a pessoa, mas eu só soube que vocês iam. Eu disse que talvez, mas talvez não é o fui. Então, esqueci. Você fala, não acredito. Usei amarelo nesse dia, né? Ai, gente, nós estamos combinando tão certo, mas ela está tão de amarelinha. Claro, vou chegar primeiro, eu conheço alguém lá. Eu tenho uma dica, inclusive, de onde a gente lanchar, onde a gente almoçar. Ih, gente, esse amarelinho, não sei não se ela vai estar lá na hora que a gente chegar, né? E aí, quando você está falando nesse sentido, tem as cores no trabalho, por exemplo. Acho que esse assunto também sempre interessa. A gente tem uma reunião, vai falar com o chefe, tem uma situação, né, no trabalho ali, precisa passar uma seriedade. Qual que é a cor que você fala, não, aqui pode confiar? Está confiando no cromoterapeuta? Azul do conhecimento, azul mais sóbrio. O Capelli conhece das cores, pelo menos usa a cor que sugere que está conhecendo. Vamos ver se ele vai. Aí também não adianta eu vir com azul marinho do conhecimento, chega aqui, eu esqueci. É mesmo, não, cara. Tem que ter conteúdo, mas o impacto que dá. Então, você chega para uma reunião com a chefia, né, com a direção, para estabelecer diretrizes, cores sóbrias. Cores sóbrias. Aí sim, não é um amarelo alegre, talvez um laranja um tanto ousado. Tudo bem, se você falar, gente, eu vou brigar hoje pelo meu ponto de vista. Visto laranja, chego lá e bato o pé. É uma estratégia específica. Mas quando eu falo, vou ter vai ser um momento de realmente provar conteúdos, defender ponto de vista, argumentar, convencer, cores sóbrias ajuda isso. Então, marrom, que é segurança, seriedade, maturidade. Azul, tons de azul é muito bom nesse sentido, que você vai do azul, não azul ciano, o ciano que é um azul mais fraquinho, um azul mais anil, índigo, marinho, que dá esse ar assim de conhecimento, dá esse ar de maior propriedade, uma posição mais sóbria, não uma simples contestação sem fundamento. É uma coisa, quando você respira para se colocar, pessoas olham e falam assim, o que será que a Patrícia vai trazer? O que será que ela vai defender na fala dela? Então, assim, é uma aparência que a cor dá reforçando o que você quer transmitir. Então, você quer transmitir, gente, vamos tornar isso mais leve, não vamos fazer disso um encontro pesado. Vai de amarelo, amarelinho é legal, né? Não, gente, eu preciso realmente estar ali defendendo, contracenando com situações que exigem consistência, cores mais sóbrias, cores mais, não tão vivas, mas mais madura, um marrom, azul marinho, até um cinza. O cinza é muito discreto, o cinza é a cor da invisibilidade, é uma maravilha. Eu quero entrar, sei que o assunto é denso, eu tenho que estar lá, mas se eu for incluído, eu vou rodar. Então, eu quero... Como é que eu garanto a invisibilidade? Vá de cinza. É assim, vão escolher alguém para pior atividade. Vá de cinza. Eu estou lá, eu estava presente, mas eles vão olhar, bom, para isso que é terrível fazer, a pior matéria eu vou escolher... vermelhinha, você. Laranjinha, Patrícia, essa é para você. Sobrou, não acredito, né? E aí você fala, vocês nunca convocam fulano? Claro, ela está sempre de cinza. Na hora de convocar, ela é meia neutra, né? Meia... Então, isso E dá influencia. para aplicar isso também no preto, porque eu sempre falo, né? Eu, particularmente, eu gosto, sim, de cores, assim, vibrantes, fortes, mas acabo que também sou da turma que bota um preto, bota um tom ali que não quer ser muito visto em alguns momentos. E gostar muito, né, da cor preta. Alguém mandou também essa pergunta. É uma pessoa que quer ser mais discreta, é uma pessoa que quer, assim, né, passar ali desapercebido? Então, é uma presença não marcante, por isso até atende a alguns fatores. Por exemplo, a pessoa tímida, a pessoa que não quer, com as cores mais vibrantes, chegar chegando, se fazer notado. O preto, ele tem duas qualidades. Uma de ser discreta e outra de ter uma referência sóbria.
Quando você fala do preto para o cromoterapeuta, ele execra. O cromoterapeuta, nossa, preto, que é isso? Por isso que é deprimido, não consegue nada. Execra. Porque ele pega um contexto energético, vibracional do preto e interpreta na aparência. O preto básico é fundamental. Então, o preto, ele, por exemplo, faz com que eu fique mais centrado em mim, mais posicionado. Então, até uma cor que marca certa hierarquia, sabe? Do tipo, estou aqui no meu posto, na minha condição de, tá? Então, o que o cinza te mantém discreto, o preto mostra que você tem posição, que você tem conteúdo. Então, ele não destaca pura e simplesmente, mas ele demonstra um conteúdo bem marcante. Tanto que as pessoas que, assim, acreditam que numa força interior, de buscar dentro de si, de se levar nas coisas, ela usa o preto para que ela realmente vá com ela dentro dela, tá? Tem uma outra coisa também que atende a uma questão, eu diria que o preto é a cor visivelmente, que eu posso apelidar assim, muito descontraído, da lipocromática. Sim, como uma lipo, porque suaviza os traços mais acentuados. Então, quando você tem, né, um peso um pouco a mais, né, um corpo, certas curvas, quando você põe um preto, o caimento é incrível, parece que suaviza. Não, porque você imagina uma curva rosa choque cintilante, ela fica 3 vezes mais percebida. Você põe um preto, suaviza. Então, as pessoas que às vezes querem uma aparência mais suave, o caimento é ótimo, está um pouco acima do peso. O preto básico é a lipocromática, assim, sensacional. Né? E realça essa questão de que eu estou presente, tenho uma participação e estou pautado na minha posição, no meu cargo, na minha hierarquia, você aí e eu aqui. A Kelly falou se serve como um bloqueio também. Eu não sei se ela está se referindo a alguma questão de proteção. Ela escreveu. Sim, é uma cor do isolamento. Então, já indo mais para o contexto mais energético, vibracional, do isolamento. Por isso que o cromoterapeuta falava, você está isolada, você está distante. Não, você está presente com o componente que você traz, mas você não está, né, integrada, se jogando. Agora, é claro, né, as cores nunca substituem a pessoa. Não é que você falar, eu vou com o pretinho básico, eu não vou conversar, não vou rir, não vou me divertir. Claro que eu vou, porque eu gosto do momento, gosto das pessoas, e dentro da cor vem eu. Agora, a cor está me ajudando a vir esse eu? O preto não. O preto está me ajudando a ficar com esse meu eu. Estou ali, a minha função ali é conhecer, visitar, mas não necessariamente integrar, me misturar, né? Você chega de amarelinho, oi, Patrícia, legal. Você chega de preto, nossa, é a Patrícia Falkowski mesmo? Né? Nossa! É claro, sou eu. Ah, menina, mas a outra vez você me recebeu assim tão alegrinha, quase foi, abraçou, interessante, estava de amarelo, de laranja, deu esse impacto. Cheguei de preto, Patrícia Falkowski, aquela, né? Realçando essa hierarquia, esse distanciamento, mas não te deprecia, Uhum. tá? Te mantém pautado nos conteúdos que você tem. E aí a questão do isolamento é porque não é a cor que te ajuda na integração, tá? Entendi. No âmbito energético, aí que entra a cromoterapia, é uma cor da ausência de luz, de vida, de vigor. Mas a ausência no campo energético que define saúde, com essa vibração mais luminosa, o preto seria a ausência da luminosidade no âmbito energético. É por isso, Patrícia, que os cromoterapeutas execram o preto. Eles levam a terapia no guarda-roupa. E não levamos terapia no guarda-roupa, levamos o conhecimento da linguagem da cor usada na terapia para o vestuário. Então, quando eu coloco um preto, eu não tenho aquela luz vibrante, radiante, como solão, não, um ponto logo notado. Eu tenho uma presença forte
mas não assim, né? Integrada, cintilante. Tanto que você pega, vamos pegar uma equipe para não fazer sucesso no ambiente. Então, vamos fazer uma festa. Hoje, com pandemia, não vemos isso, mas antes era assim, vamos fazer uma festa para celebrar um aniversário, um momento especial. E quem vai servir, quem vai estar presente, imagina se você colocava garçom, mestre, de havaiano, todo florido, né? A gente dá parabéns para todos os garçons e esquece o aniversariante. Então, não. A presença deles ali é para garantir uma boa festa, a alegria de todo mundo e dar um destaque a quem está tendo a festa, né? Então, por isso usa, né, num traje preto para manter discreto a importância das pessoas que estão proporcionando a festa, fazendo com que seja a melhor festa, mas ao mesmo tempo não é o destaque da festa. Por isso, tons escuros, o maître, garçom, dá toda essa relação. E aí, você falando dessas cores, a Érica disse, quando você citou o marrom, da seriedade que dá, né? Que você passa uma segurança, que depois que ela te ouviu, ela foi aprovada na entrevista dela em 2006, se eu não me engano, ela colocou. Então, que o marrom, ela chegou na entrevista de marrom e passou confiança. Agora, você estava dizendo, né? Tudo depende daquilo que você quer passar. Então, quais são assim as cores que a gente pode colocar num grupo junto com o amarelo, o laranja também, dessa leveza, dessa alegria, dessa jovialidade? Como é que a gente separa? A gente separa nesse sentido? Então tem essas cores que elas são mais, opa, né? Não mexe comigo hoje, eu tô mais na minha, e tem as cores que você fala, não, posso ir lá, conversar, abraçar, que ela tá. Isso. Quando você coloca cores mais vibrantes, inclusive laranja, amarelo, rosa, você vai ser mexida ou provocada. Você está pronta para isso? Para realmente mexida, provocada no bom sentido. A Patrícia chegou, então, Paty, ó, eu estava pensando, Patrícia, vem cá, tal. Então, você está com cores assim que te integram. Então, cores mais vibrantes vão te integrar, vão trazer, né, para essa relação, vão dar aquele destaque. Então, você sabe que se for para ser escolhida para algo nada bom, nem pensar essas cores, né? Se Mas quiser para de fugir, é o repente cinza. aí o cinza, né? Já sei, quando você aparece na discussão de uma pauta de cinza, já sei que a Patrícia não quer, porque ela veio invisível para não ser escolhida. Então, isso sugere muito. Inclusive, o que a seguidora colocou, não me lembro o nome dela agora, do marrom, para ser que foi escolhida, A às vezes a gente. Hã? Érica. Érica. Então, a Érica, ela colocou isso. Às vezes você ouve até uma sugestão assim, não vai de marrom, marrom não é bom para você fazer entrevista, né? Alguns cantores mais românticos, o Roberto Carlos, as emoções, não gostam de marrom, porque essa coisa da maturidade, da seriedade. Então, se você vai concorrer a uma vaga com o entrevistador um pouco mais inseguro, com uma situação assim não bem definida, de quem está procurando um profissional competente para fazer a diferença, esse aceitaria bem o marrom. Mas às vezes você vai de marrom e até constrange a pessoa. Eu aposto que eu tenho que mostrar o potencial que eu tenho, e se ele não estiver preparado para mim, sinto muito, mas eu tenho que mostrar o potencial que eu tenho, né? Então eu vou de marrom, eu aposto nessa que a Érica até apostou, e você viu, ela mostrou seriedade, maturidade, competência. Não, senti, porque você chega em candidatos que têm semelhantes currículo, o que te faz escolher? São coisas, são nuances muito leves, né? De uma roupa, de um pequeno detalhe, porque qualidade todos têm para ter chegado naquele ponto da entrevista, a qualidade está quase que alinhada, são todos profissionais preparados, formados e prontos. Aí tá bom, nós temos uma quantidade agora para finalizarmos com qual? A entrevista vamos fechar com 5 ou 6, qual a gente vai escolher. Nesse momento eu tenho que mostrar algo mais. Então, o que eu quero transmitir? Uma presença marcante, impactante, que faz a diferença, que chega chegando. Aí eu vou com laranja, a Patrícia Focosse, que está agora de laranja, eu vou com um amarelo, vou com rosa, para mostrar que eu tenho um diferencial. Mas é uma vaga que exige uma maturidade, uma serenidade, uma condição mais
de responsabilidade, vou de marrom, parece que eu vejo aquele candidato vestindo o cargo, vestindo a característica. Então, quando você vê um briefing de qual é as características da vaga, logo aponta uma cor. Uma cor vai ajudar. E geralmente, quando você pega essa sobriedade, aí a classe de cores assim, mais madura, de conteúdo, então a gente pega o marrom, maturidade, segurança, um índigo, anil, conhecimento de causa, até um preto. Eu tenho, aqui tem conteúdo, estou aqui. Tá? Então, o pretinho básico, ele não ousa, mas ele não enfraquece a nossa presença. Não integra, que é meio isolante, mas também não anula a nossa presença. Mostra que ali tem alguém e que traz algum conteúdo. Então, deixa eu te conhecer. Aí você se mostra e tem essa questão de que você está num lugar bem seguro, bem na tua. Então, o preto também não deixa de ser uma cor nessa classe de cores neutras, né, mais sóbrias. Neutras seria um certo escuro, um certo café, um marrom café, um marinho. Então, dá esse ar assim de mais consistência, neutralidade, mas com conteúdo. O Fel, ele estava perguntando, acho que aí talvez se você puder entrar nessa questão vibracional mesmo das cores, porque ele perguntou se existe um consenso de uma cor, se o que determina é essa vibração ou de repente um aspecto. Então todo mundo tende a visualizar o branco como a cor da paz e por isso ela é uma cor que representa a paz. Acho que foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então, queria te ouvir se você puder falar dessa vibração mesmo, para as pessoas entenderem que a cor ela é, né, uma onda ali. Explica pra gente, Val. Então, assim, tem a física da luz que define a cor como frequência de ondas. O vermelho é uma onda longa que oscila menos, então uma cor de impacto forte e presença no ambiente. O violeta, que é o outro extremo da luz, é uma onda curta que oscila mais, que propaga mais. Tanto que é uma cor que tem a ver mais com essa questão mais diferenciada. Na sociedade a gente fala mais VIP, autoridade, poder, é violeta. Na questão energética, seria transmutação, espiritualidade, transformação de cenário, intervenção que faz a diferença. Isso estaria associado ao violeta. Então, o que acontece? A cor tem uma função segundo a característica vibracional e de onda. Então, são propriedades, são poderes que as cores mostram, influências, tendências. E depois tem uma outra questão, que é o simbolismo. As cores elas passam a ter um simbolismo. Então, por exemplo, o vermelho simboliza sangue, guerra, violência. E ele, em termos vibracional, é uma cor forte, impactante de presença. Você pega, por exemplo, o violeta, espiritualidade, liderança, poder, autoridade, mas ele tem um simbolismo, que é uma cor né, se você pegar o violeta mais puxado para o roxo, o simbolismo, né, é morte, é tristeza. Então, as cores têm uma face que ela simboliza, por exemplo, o dourado simboliza ouro, riqueza, opulência, tá? E no caso do dourado, geralmente o simbolismo ele é atribuído quase que a uma propriedade da cor, porque a propriedade do dourado é uma frequência vibracional do amarelo mais elevada, diferenciada. Depois ela simboliza o ouro, o metal valioso, então a riqueza, a opulência. E como ele é uma nuance do amarelo em frequência mais elevada, a gente às vezes ouve falar o amarelo é a cor da riqueza. Estamos chegando no final do ano, vamos virar o ano de amarelo para ganhar dinheiro, para riqueza. Na verdade, o amarelo é o primo pobre da riqueza, viu, gente? O bom mesmo é o dourado, né? O amarelo é meio o genérico da riqueza. É uma riqueza que dá para manter as contas. Dá para pagar os boletos. Dá para pagar os boletos, né? Não é aquilo que eu quero, a sobra, o investimento e tal. Porque, assim, essa característica atribuída ao amarelo, de riqueza, ganhar dinheiro, ela vem da cor, da frequência mais elevada, que é o dourado. O dourado, sim, é a riqueza, é a nobreza. Tanto que você vai fazer um projeto,
Aí você apresenta esse projeto em dourado. Nossa, é o projeto. Valiosíssimo. Então você pega um projeto, faz uma capa, uma apresentação, dourado, tal, né? Patrícia Falcossi, nova dimensão de atuação, fazendo lives extraordinárias, dominando a mídia social, controlando essa máquina. Aí você coloca tudo em dourado. Nossa, ela é a que sabe. Aí você vem aqui, deixa eu achar, peraí. Como é que você vendeu essa ideia que você dominava e seria um sucesso? Eu apresentei em dourado. Eu li o livro do Val Capelli e pronto, né? Exatamente, né? Mas é isso, é importante a gente dar uma cara valiosa, e o dourado ajuda a esse valor logo na cara, na apresentação, no cartão de visita, né? Na capa e tal. Então, o que acontece? A vibração da cor é a linguagem dela, é a propriedade dela. E o simbolismo são questões culturais. Por exemplo, o branco simboliza paz. Tá? Então, em termos de simbolismo, é aquela cor que não exalta nenhuma tendência, nem de um lado, nem de outro. Se você for associar isso à frequência da onda do branco, o branco é a junção das 7 cores. As 7 cores estão em harmonia, porque as ondas caminham em exata velocidade que chega num alinhamento de percepção visual do branco. Então, a mesma quantidade de azul com o vermelho, com o verde, dá o branco. Então, a junção, sem que um tenha mais território, um se destaque. Por isso é paz. Todo mundo, com sua parte de igual direito, estão em paz. Então, o simbolismo está de acordo. Mas você tem simbolismo, às vezes, cultural, social, né? Ah, o vermelho de uma agremiação, o verde da outra agremiação. Ah, ó, não vem de verde que eu lembro da agremiação que é rival, concorrente, não me venha de preto e branco que eu vou lembrar logo da agremiação rival. Então, ele passa a ter um simbolismo que, às vezes, não necessariamente É a é o vibração da cor, é a frequência, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero ir equilibrado num grupo muito intenso, num encontro de corintianos bem intenso. Mas eu quero ir com o equilíbrio da cromoterapia, eu quero ir com a cor do equilíbrio natural, vou de verde. Gente, me faltou uma informação de simbolismo. Ali, naquele contexto, o verde tem um simbolismo que vai ser forte. Então, não dá para né, ter essa percepção de função da cor numa condição tão definida onde o simbolismo grita, fala alto. E aí, Então, a cor ela tem um simbolismo, a gente leva em consideração o simbolismo dela, mas isso não anula a propriedade dela, que é o vibracional. não, perfeito. Eu só queria te ouvir também. O Edgar, ele deu um gancho também bom para uma questão que eu ia trazer para você. Ele falou que ele não gosta de verde e nem um lugar que tenha a predominância do verde. E aí eu tinha anotado aqui, porque eu já te ouvi falando a respeito disso, não gostar de uma cor. Quando a pessoa fala assim, não adianta, não gosto dessa cor, essa cor não bate. E eu sei que tem também, isso é uma característica, também é uma informação nossa, né? Como é que a gente traduz não gostar de uma cor de jeito nenhum e não gostar do verde? Tá? É ter uma dificuldade com a sensação que aquela cor tem. Dificilmente isso está na agremiação. Porque a pessoa pode ser, vamos dizer, de uma agremiação, corintiano, roxo, e na hora que ela está torcendo, nenhum palmeirense por perto, verde não. Saiu desse momento de torcida, o verde passa a ser uma cor que integra o dia a dia dela, e ela não apresenta esse repúdio, só na hora específica. Então, quando a gente fala do simbolismo da cor, ele precisa estar meio atrelado ao momento em que o simbolismo ele é trazido. Tá? Então, veja, quando não gostamos da cor, entra um outro fator, de que eu tenho dificuldade do que essa cor me desperta. O verde, como eu disse, é uma pessoa observadora, em cima do muro, não é uma pessoa fanática que de pronto concorda ou discorda. Quando eu digo eu não gosto do verde, eu não gosto dessa de ficar em cima do muro. Você está dentro ou está fora? É pegar o largar. Detesto pessoa que chega, eu vou pensar, eu vou ver. Não. Você já sabe o que é? Decide, por favor, para a gente dar sequência. Eu não gosto dessa questão. Depois eu vejo, vai postergando, fica em cima do muro.
Porque o verde tem essa qualidade de não ser imediatista, nem fanático. Mas também, quando a pessoa repudia, é porque ela repudia essa questão, né, mais instável e pouco decidida. Quando você diz, eu não gosto do vermelho, detesto o vermelho, nem pensar. Eu vejo uma pessoa de vermelho e já, nossa, olha, me incomoda. Por quê? Eu tenho um certo repúdio a uma presença impactante, talvez encrenqueira, talvez de discórdia, pode surgir uma discussão. Gente, não chega chegando, não pega pesado, não pega com tudo. Vem zen, vem tranquilo. Quando eu vejo alguém de vermelho, a impressão que eu tenho, mesmo sem a pessoa chegar falando, é que a presença dela seja dessa natureza. Então, não gosto do vermelho. Não gosto de pessoas encrenqueiras, intensas, que chegando. Respira primeiro, tome uma água. Depois a gente se fala, a gente atualiza o assunto. Então, não gostar do vermelho, é isso às vezes até convivi com agressões, com discórdia, e não gosto, não quero mais isso na minha vida. Eu crio um certo repúdio, né? Não gosto, por exemplo, do amarelo. Ah, gente, é muita fala, fala, tá bom, mas você fez o quê? Você está falando isso, o que você entende mesmo? Será? Então, assim, pensa antes de falar, tá bom? Né? Eu não gosto de pessoas que chegam, ah, gente, eu vi, eu fiz, eu fui, não é, eu tal, tá bom, mas dá uma filtrada, dá uma segurada na onda, porque o vermelho é jovial, desculpa, o amarelo é jovial, é comunicativo, é alegre, mas quando a pessoa não gosta, ela leva isso a um extremo que incomoda ela. Ainda que a pessoa que goste do amarelo não seja assim. Mas quando ela veste o amarelo, ela dá impressão ao interlocutor que vê ela de amarelo que ela é assim, que ela vem desse jeito. E aí eu já crio uma certa distância. Então, não gostar da cor representa repudiar a sensação que ela desperta nesse impacto visual. Uhum. E aí, no caso, também tem uma outra pergunta falando sobre uma logomarca, a criação de um negócio, né? A cor ela tem que ser de acordo com a imagem que você quer passar do seu negócio, da sua empresa, por exemplo. Então, se você está falando, né? Ah, eu quero chegar chegando, né? Eu quero uma empresa que passe confiança, segurança. Então, é uma cor. Eu quero uma empresa que não, aqui é legal, é alegre, é leve, é outra cor. Tudo depende do que você quer passar. Exatamente, conforme você foi falando, eu já tinha cor para isso, né? Amarelo é leve, é integrado, né? Uma coisa mais importante, mais diferenciada, um marrom mais sóbrio, um dourado. Conforme você estava falando, é isso mesmo. Que cara você quer dar para o seu negócio? Tem uma cor que ajuda nisso e vai gerar um impacto muito condizente. Para evitar o seguinte erro, Patrícia. De repente, suponhamos que eu tenha. Nossa, eu adoro o violeta, eu curto muito, particularmente eu gosto mesmo do violeta, e aí eu vou fazer um negócio para que as pessoas tenham uma boa aderência, que esteja na boca do povo, que todo mundo compartilhe, que todo mundo quer ouvir, que todo mundo. E aí, tudo violeta, violeta tá, não, isso aqui é sério, isso aqui é uma coisa mais diferenciada, isso aqui é algo VIP. Então, não cria aquele impacto. Então, de repente, eu vou colocar no meu negócio que eu quero uma multiplicação, um impacto, uma propagação. Eu coloco ele fica mais sóbrio, diferenciado, para pessoas, né, com certo requinte, alguma coisa nesse sentido. E aí, no caso de a personalidade, né? A gente está falando aqui de gostar ou não gostar. A gente pode falar sobre que uma cor ela determina ou ela orienta, ela direciona a personalidade de alguém. Então é isso. Se a pessoa gosta muito do verde, talvez seja uma pessoa mais equilibrada, que também não quer muito conflito, que ouve primeiro antes de se posicionar. Se a pessoa gosta muito do azul, é uma pessoa de boa comunicação, serenidade. Depois você fala, professor, se eu tô falando. Nossa, você mostrou que não só tem lanterna, você tem conteúdo e conhecimento. Ah, nossa, Depois que eu botei esse laranja, agora segura, né? nossa, segura. Eu tô assim, eu sou aprendiz de cromoterapeuta. Gente, a Patrícia tá. A próxima live vai falar, bom, gente, eu vou falar de cromoterapia sozinho, porque olha, é isso, é aquilo. É, porque o meu professor foi bom, entendeu?
Não, ó, sensacional, você está muito alinhada. Então é isso mesmo, né? Conforme você tem essa natureza que você estava colocando do verde, né, equilibrada, conscienciosa, bem esses adjetivos, isso reforça, isso acentua. Aí existe um certo bom senso, isso eu já tenho como qualidade, mas me falta ação, me falta, porque às vezes eu tenho que tomar decisão. E aí eu Uhum. fico postergando, porque eu tenho uma natureza observadora, do não julgamento, do não imediatismo, mas às vezes hoje é o dia que eu tenho que descer do muro para uma direção. Aí eu vou ficar de uma outra cor. Então as cores, elas precisam ser equilibradas. Uma, aquilo que eu gosto, reforça o meu lado, me representa. Mas nós precisamos ser camaleões na vida, ter outras performances, né? Ó, tá bom, você levantou, investigou, pesquisou, ponderou, tudo verde. Tá bom. Que conclusão chegou? Ai, agora eu vou ter que, né? Patrícia, laranja. Bom, é o seguinte, minha decisão é essa. Goste quem gostar. Eu tô nessa. Então, precisa desse veredito, precisa desse posicionamento. Então, conforme a pessoa gosta de uma cor, representa uma condição dela. Quando ela só usa aquela cor, acentua aquela condição dela. E é bom ela ter um equilíbrio, ser um pouco camaleão na vida, porque nós precisamos disso também. E Val, a Adriana estava colocando aqui que ela gosta de uma cor, às vezes nos outros, mas nela ela não se sente confortável. Isso também significa é, essa relação, assim, de que para ela talvez isso não. Como é que você avalia? Nossa, quando eu falei sobre não gostar, porque primeiro nós falamos de gostar da cor, que representa, depois de não gostar da cor, e eu disse assim, faltou uma cereja que a Adriana colocou no nosso assunto, né, com essa pergunta. Eu adoro a cor, mas eu não me vejo vestindo ela. Nossa, quando eu vejo alguém de, por exemplo, vermelho, eu digo, isso é o que é, gente, mas eu jamais vestiria. Quando eu gosto de uma cor, mas eu reluto em vestir, eu não me vejo vestindo, é porque eu sou daquele jeito, mas eu não assumo esse meu jeito. Então eu sou o pé no peito, sou intenso, mas não posso ser assim, gente. Eu não gosto desse meu lado. Eu não tenho essa boa autoaceitação. Então eu tenho, nossa, o laranja Patrícia Falcossi é lindo, nela fica ótimo, mas eu não me vejo vestindo isso. Quer dizer, eu sou também ousado, atrevido, tenho esse espírito desbravador, mas eu não aceito esse meu lado. Eu me critico, eu me reprimo. Então eu gosto de uma cor, mas não me vejo vestido nela. Eu sou daquele jeito, mas não aceito este meu jeito. Entendi. E Val, como é que funciona o uso clínico das cores? Partindo agora para um lado, né, da saúde, que você fala tão bem da metafísica da saúde. Como é que funciona nesse caso, né? Como é que a cromoterapia auxilia no tratamento de dores, no tratamento de dores físicas ou emocionais? As cores, elas são potenciais frequências de ondas que atingem o nosso campo energético vibracional. Toda matéria, pela física, é energia condensada. Então, a aglutinação atômica que forma células, tecidos, tem um campo de energia. E a cor é uma emanação energética e atua nesse campo, modificando as estruturas físicas, biológicas. Então, como agem as cores? Elas impactam o nosso campo energético e elas alimentam, elas estimulam, elas suavizam. Nós temos, você fala assim, mas espera aí, eu vou aplicar um amarelo, como é indicado pela cromoterapia, para o pâncreas. O pâncreas está, eu estou vestido com uma camisa, ele está atrás do estômago, o amarelo que eu estou aplicando no abdômen, ele não está chegando no pâncreas. Mas aí você tem a transição de energia, que em termos vibracionais, os chakras são agentes condutores de energia. Nós temos aberturas que tanto emanam energia como capta. Então, quando a cor atinge a região abdominal, um campo energético absorve e transmite ela até o órgão que alimenta o seu campo. Para dar um exemplo disso, Patrícia, por exemplo, quando a luz ela atinge o globo ocular, a onda luminosa é convertida em pulso elétrico e vai até a região da visão, aqui na região occipital. E aí eu tenho a sensação de um azul que parou no globo ocular.
mas que converteu ondas luminosas em impulso elétrico e os nervos ópticos levaram até aqui. Aí estou dizendo, nossa, lindo céu azul, porque o azul do céu tocou meu globo ocular e essa frequência luminosa do azul foi convertida em impulso elétrico. Isso também ocorre, eu tenho o meu ombro, eu vou aplicar um azul que a cromoterapia indica, que é para dor no ombro. Quando eu aplico, a coincide reflete. Só que existe uma frequência nessa onda que é captada pelo centro de força e vai nutrir o campo vibracional das minhas articulações. Então, a propriedade terapêutica das cores, elas são definidas pela frequência de onda, pela ação nos órgãos. Então, por exemplo, um azul, ele suaviza os impulsos intensos, os sinais gritantes, da dor, de uma condição mais perturbada. Então, o azul faz essa questão mais analgésica, mais serena, estabiliza a energia do local, suaviza aquela região afetada, perturbada com alguma doença. Aí, cada cor passa a ter a propriedade dela, onde o azul é para dor, o laranja, onde você tem nódulos, cistos, tumores, são massas aglutinadas e a cor laranja desconstrói esse campo energético que aglutina, né, um tecido formando um cisto, um tumor. Então, quando você aplica um laranja, ele contrasta com esse campo nebuloso energético que forma a massa tumoral. Então, é como se você estivesse acendendo uma luz numa área turva. E a turvidez energética que está somatizando a doença, ela acaba sendo inibida por conta de uma luz que vem mudar esse campo frequencial. Então, a cromoterapia ela é pautada na ação da cor no organismo, na ação da cor nas nossas emoções, que aí entra a questão da metafísica da saúde, que toda doença tem uma emoção. E a emoção também, que está somatizando aquela doença, ela é mexida, ela é alterada com a cor. Eu estou triste, deprimido, desanimado. Quando acende um laranja, acende um amarelo, eu passo para uma condição mais especulativa, disposta. Não, acho que pode dar certo, quem sabe se eu tentar. Tá vendo? Eu fui impactado com a cor e já comecei a constituir uma emoção diferenciada. Não só a emoção mudou esse campo psicoemocional, mas também o vibracional, energético e físico. A região ela sofreu uma alteração a partir da energia gerada pela cor naquela região. Será que foi muito técnico ou ficou claro? Não ficou, então significa, vamos ver, significa, por exemplo, a gente estava falando do vermelho, né, que é uma cor mais assim de ânimo, de vitalidade. Então, se a pessoa está muito apática, está muito para baixo, depressiva e precisa de alguma forma ter ânimo, né, para fazer as atividades ali do dia a dia, um vermelho dá essa potência? Dá sugere esse estado de espírito, essa emoção. Por isso que nós estávamos falando na roupa. Quando eu recebo uma irradiação do vermelho, uma luz vermelha, me impacta, eu tenho essa disposição, eu tenho essa animosidade. Aí tem o lado da cromoterapia. O que o vermelho trata no corpo? Ele energiza, ativa os glóbulos vermelhos, indicado para anemia, para apatia, os músculos, porque também a questão muscular, a explosão de energia está associado a essa condição do vermelho. O fígado é um órgão que seu metabolismo é importante, centenas de funções, como se fosse uma indústria química no corpo, que produz uma série de energia, para que essa indústria química metabolize e produza energia. O vermelho ativa, estimula. Então, aí o vermelho passa a ter uma ação terapêutica. Então, ele tem uma influência emocional, por exemplo, o azul me faz sentir mais calmo, tolerante, confiante. Então, há processos emocionais muito ansioso, muito agitado. Eu uso um azul para essa emoção. Mas quando eu tenho um sinal gritante de dor, uma região gritante com uma perturbação física, que, claro, nunca dispensa, né, avaliação clínica, ida ao médico, tomar medicamento. Só que, paralelo a isso, eu posso usar uma frequência de cor
que também proporciona esse benefício. Então, o azul vai estar ajudando o quê? Ao processo regenerativo, à suavidade desse impacto de uma doença, de um corpo estranho no organismo, de uma massa tumoral pressionando, um campo mais intenso, dolorido, aquele sinal gritante da dor. Então, vai suavizar, desenvolvendo uma função cromoterápica que a gente chama de analgesia, indicado para todo tipo de dor. E aí eu comecei essa nossa conversa falando como foi bom, né? Inclusive para dar mais peso para a cromoterapia, quando o SUS passou a considerar essa técnica e tantas outras, aromaterapia, terapia floral, fazendo parte, né, das práticas integrativas que o SUS oferece. Como funciona, Val, quando as pessoas chegam, né, nas unidades que proporcionam a cromoterapia? Como é que é esse atendimento? É por aquela luz? Também é feita essa avaliação? Como é que funciona na prática esse serviço de cromoterapia? Na prática, eu já faço ações hospitalares já há anos em alguns hospitais, onde a gente passa nos leitos, com uma permissão da equipe clínica, da equipe de enfermagem, e a gente entra no leito e oferece à pessoa se ela quer receber uma aplicação de cromoterapia, que é simplesmente um banho de luz colorida que proporcionará bem-estar a ela. Quero, gosto. A gente faz uma aplicação de 5, 10 minutos banhando ela com as cores que são saudáveis naquele momento hospitalar. E tem várias ações que a gente tem de projetos específicos para proporcionar bem-estar numa unidade de saúde. Essa portaria do SUS permite que apliquemos em unidade de saúde, e isso, Patrícia, nos abriu portas, incrível, que deu credibilidade à unidade de saúde. Nós tínhamos hospitais que o corpo clínico falava, não, isso daí não tem nenhum precedente, nenhum respaldo científico, como é que eu vou permitir que isso faça parte do meu corpo clínico se não tem trabalho científico, comprovação? Essa portaria permitiu, não, isso tem uma credibilidade que vale a pena eu abrir um espaço. Só que esses espaços hoje, eles são ocupados em caráter voluntários. Por quê? Porque para estar fazendo no SUS, você precisa estar lotado no SUS. E quem está lotado no SUS? O corpo de enfermagem, o corpo clínico, os atendentes. Eles estão ali, eles podem ir fazer uma técnica integrativa. Só que assim, a equipe é tão enxugada. Imagina você um médico que tem que dar receita clinicar. Ele, não, eu vou fazer um pouco de cromoterapia. Então, ele deixa de atender as centenas de pacientes com processos clínicos gritantes para fazer a cromoterapia. Nem pode. A enfermagem tem que dar conta da demanda da enfermagem, que é a função para a qual ela está lotada ali no SUS. Ela poderia fazer, só que ela estaria fora da atividade dela, que está sobrecarregada. Então, aí precisaria um programa de abrir vagas para que fossem contratados terapeutas integrativos. E isso depende de toda uma política municipal, né, pública municipal, de abrir vagas e depois preencher essas vagas. Isso vai levar um certo tempo. Na prática, isso não está sendo aplicado, mas na prática, isso nos deu abertura para, como voluntários em unidade de saúde, sermos respeitados, reconhecidos e entrarmos em unidade de saúde. E aí, Val, para a gente ir finalizando, eu não sei nem que horas, quanto tempo a gente está conversando, porque eu botei o laranja e Olha, liguei. eu não sei você, mas assim, eu já fiz algumas lives, falou, depois de 1 hora cai, muita coragem, passou de 1 hora e nós continuamos aqui ainda. Passa de 1 hora, eu creio. Eu fiquei aqui empolgada com a coragem. Não, uma delícia, eu estou super tranquilo. É mais o tempo que o Insta, sei lá, abre, não sei como é muito Mas eu isso. já anotei o tema da nossa próxima, agora que o fim de ano está chegando. Você vai falar depois para a gente. Ó, o Eduardo falou 1 hora já. 1 hora. Agora que o fim de ano está chegando, a gente depois pode fazer uma sobre a roupa da virada. Vamos? Perfeito. Nossa, aliás, nós nos conhecemos nessa fase, né? E com esse tema, é muito bacana, a cor da virada. Vamos fazer assim, marcamos bem para fazer a cor da virada, a roupa da virada, e o nosso assunto vai ser esse que é sensacional.
É verdade, Val. Eu conheci você, já conhecia seu trabalho há muito tempo, né? Eu falei quando a gente escreveu, falou de conversar, falou de fazer a live. Você tem um conhecimento incrível na metafísica da saúde, na cromoterapia. Sou muito, muito sua fã mesmo. Acho que é um trabalho muito precioso. E aí, naquele dia, a gente fez, né? A Patrícia Marques, que está até assistindo a gente aqui. Nossa colega, ela tá aí, ela entrou, ela não falou nada, ela tá de verde. Olha, ela passou assim desapercebida porque eu não coloquei meu óculos, então se ela falou, eu não percebi. Não, não, não. Ela botou cinza ou verde, entendeu? Ela... Ela veio de Teams, é verdade, ela veio de Cida. Chegou não chegando, só. Ai, delícia, uma pessoa muito querida, E gosto aí muito a dela. gente, e aí a gente fez aquela reportagem, eu fiquei encantada realmente você falando sobre as cores e fui atrás, fui estudar e me encanto cada dia porque eu brinquei, né? Trouxe aqui a lanterna, trouxe isso, trouxe aquilo, mas eu aplico. Você sabe que eu em casa, quando tem alguma situação que eu preciso, quando ou né, tanto emocional quanto ali física, uso muito azul, assim, ultimamente é que eu tenho banho de azul. Necessário. Para ansiedade, para agitação e muito também, Patrícia, para dor. Nós temos, assim, alguns sintomas de dor. Gente, uma lâmpada azul, não tem mistério nenhum. Compra uma lâmpada de LED azul e onde dói joelho, tornozelo, perna, estômago, ombro, dor de cabeça, até 1 hora projetando direto a cor na região, você vai percebendo alívio. Faça isso todos os dias, não faz mal e o bem é muito grande. E essa cor ela é absorvida pelos chakras, é isso? Só para ficar claro. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha lanterninha, tenho o azul, quero uma Hum, calma, estou muito ansiosa, eu projeto nessa região nos chakras. isso. Mais especificamente para as emoções, nesse centro do timo, nesse centro frontal, tá? São campos que atuam bem na emoção. Então, estou agitado, eu pego um azul, eu direciono no centro do timo, aqui no centro do tórax, essa região frontal vai atuar na minha emoção. Então, estou muito agitada, quero mais calma, preciso acreditar mais, despertar a fé, a serenidade, é muito azul. Nossa, estou precisando de um up, estou precisando de uma coragem, de repente um pânico está batendo, laranja, amarelo, mais especial, o laranja. Então, projete um laranja aqui nessa região, projete um laranja nessa região frontal. Ai, gente, a vida está tão sem sentido, sem graça, sem ideia. Acende uma luz amarela, sabe? Observe algo em amarelo, aquele destempero no trabalho, leve um detalhe de amarelo para você ter um contato visual ali com um adorno amarelo, alguma coisa em amarelo. Isso dá um estímulo visual que te leva a isso. E quando é para agir no corpo, os chakras captam e transmitem no campo vibracional do órgão, resultando em saúde daquela região. Tá, então acho que fica essa dica, né? Depende muito, cada cor tem a sua propriedade, cada cor tem a sua função. E depende daquilo que a gente quer passar. E acho que também fica um bom exercício, Val. É uma coisa que às vezes eu faço isso, porque eu gosto de cromoterapia, gosto das cores, mas no dia a dia a gente às vezes é isso, pega, entre aspas, sem querer. Vale prestar atenção, assim, nesse sem querer? Por que que eu estou usando? Por que que eu peguei um laranja hoje, né? O que de repente tem aqui de informação que às vezes eu não sei? Por que que eu peguei um preto? Por que que eu peguei... Enfim, Eu digo que o guarda-roupa pode ser um tarô para você se conhecer logo de manhã, né? Vou fazer uma entrevista com o Val Capelli, eu quero ficar discreto, ouvir ele, vou sugar o máximo dele e só vou ouvir. Aí você vai e pega um laranja. Não, gente, eu não estou com essa conduta condizente à minha escolha. Aí você vem de laranja, já vem com as lanternas, já vem conhecendo todas as cores. Isso é um elogio da brincadeira, mas elogiosa, pedir parabéns. vaga de Mas emprego daqui a pouco aí. exato. Então, Patrícia, é assim, devemos sim ficar prestando atenção, porque o que nos leva no guarda-roupa a pegar uma cor é como nós estamos sentindo. E às vezes aquele sentimento não é condizente com o que eu escolho, o que é necessário para aquele momento. Valcapelli entra mudo e sai calado, descrição absoluta. Aí eu vou pego o vermelho, pego um pink e visto para aquele dia. Não, bom senso tem que falar parou, cinza, preto, cores neutras. Opa, dá uma sossegada na tua onda, porque
estrategicamente é melhor hoje você não ousar. Tá? Então, há uma tendência nossa que nos leva ao guarda-roupa e a roupa escolhida revela que tendência é essa. Então, é muito bacana, né? Nossa, eu vou fazer tal coisa, eu vou direto numa camisa, numa roupa. Puxa, olha a cor. É assim que eu estou me sentindo. Foi muito pontual. Eu quero ir com aquela roupa. Que cor é aquela roupa? É assim que eu quero me levar para lá, é assim que eu estou me sentindo para aquele lugar. Agora, é inteligente eu me comportar assim? Não, preciso de um bom senso. Aí eu vou mudar estrategicamente a cor. Perfeito, Val. Muito bom, viu? Eu anotei aqui já várias dicas e acho que as cores elas estão aí, né? São incríveis. Sabe que tem aquela história, não sei se você já ouviu, mas que a Rainha Elizabeth, só para a gente citar The Queen, que ela é cromoterápica, né? O guarda-roupa dela, eu já li reportagens falando, ela é. Qual o Exato. motivo? Não sei, mas. E olha, isso dá a ela uma performance, uma existencialidade em termos cronológicos, que, nossa, ela está com quantos anos, né? E ainda ativa, firme, segurando, conduzindo a coroa, com essas mudanças todas de geração. Então, esse guarda-roupa cromoterápico talvez mostre algo que ela traga na trajetória dela, uma versatilidade, um bom desempenho, essa extensão toda, independente da visão política estar sendo boa ou não, mas em termos de trajetória de muito sucesso. Atravessou gerações, se reinventou por décadas, atravessou crises e tendências. Então, um guarda-roupa diferenciado mostra uma tendência bem, eu vou brincar, camaleão no sentido adaptativa e transformadora. Não me veio o termo associado ao camaleão, mas muito de acordo com a fase, de acordo com a tendência, para não ter uma ruptura. E só para a gente fechar, Val, você falou do cinza, que é, ó, não me chama, me deixa aqui quietinho. E eu lembro que no dia que a gente se conheceu, eu falei para você, nossa, mas eu gostei, né, de uma coisa estampão, muita cor. Aí você falou assim, então depende, porque também muita informação é pau para toda obra, vou. É verdade, né? Já que é pau para toda hora, vamos colocar a Patrícia nessa aí, que ela dá um jeito, ela se vira, ela. Não, não, não faz isso, é arrumar para minha cabeça. Então, o multicolorido é pau para qualquer obra, né? O super, o Havaiana, aquele estilo assim, então pau para qualquer obra. Tudo que precisar, a gente pode ali contar que a pessoa tá. É bem isso, né? Tem para todos os gostos. Tem, exatamente. Patrícia, adorei esse momento. Vamos marcar uma outra live. Essa ideia da cor do final do ano muito bacana. Sempre no final do ano eu digo a cor que rege o próximo ciclo anual. Então, lá para dezembro sai a cor do ano. É uma tendência da população a um estilo mais característico. Então, a cor que revela a tendência do próximo ano, todo ano eu coloco a cor do ano segundo a cromoterapia. E lá para meados, não, para a segunda quinzena de dezembro, eu entro com essa informação. Qual será a cor que vai reger o ano 2022? Tem sempre Opa, conteúdo muito vamos, bacana. vamos. Depois você dá um spoiler pra gente. Com certeza. Com certeza a gente marca uma live, essa uma falamos da cor da virada e a cor do ano, e tudo isso acrescenta para você ter um momento de plasmar nessa virada e, ao mesmo tempo, uma cor que vai te inspirar no novo ciclo anual. Com certeza, Val. Muito obrigada, viu, por essa conversa, pelo seu conhecimento compartilhado, pelo seu azul índigo que você proporciona, né? Para eu que estou aqui, para as pessoas que acompanharam também junto com a gente. Muito bom esse conhecimento, que eu acho que é isso, está cada vez mais aí, né? E acho que fica essa dica, né? Da gente amanhã, na hora que for vestir a roupa, vai trabalhar, vai estudar, o que for fazer, prestar atenção. Por que que eu estou usando essa cor? O que que ela representa para mim? E o que que eu quero passar com ela? E será que é ela mesma melhor para o dia de hoje? Essa reflexão puxa um bom senso que pode ser muito bem sucedido, muito bom para a nossa performance diária. Com Maravilha. certeza. Obrigada, viu?
Até a nossa Imagina. próxima live, então, agora que estamos tecnológicos. Isso, até a próxima live para você, teus seguidores, um abraço a todo mundo. E agora, se eu não coloco, eu não sei sair. Super beijo, então, Patrícia. Até Super mais, beijo, querida. Val. Para Agora, você aí ficam os também. dois aqui, 2 horas para E conseguir os dois, eu vou sair. achar lá. Foi Um 1 hora para abração. conseguir entrar, mas deu certo. Mais 1 hora para sair. Por isso que a nossa live é longa. Um Obrigada, abraço Val, e um pra beijo para você. todo mundo que Beijão. participou também. Beijo. Também. Tchau, tchau. Beijo.